de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos tentar caminhar para a conclusão do capítulo 20 de Lucas. Já estamos bem próximos da conclusão desse evangelho. O evangelho de Lucas, que se eu não me engano tem 24 capítulos. Estamos já perto da conclusão do 20º. E aqui Jesus que havia sido questionado tantas vezes ao longo dessa passagem, primeiro pelos fariseus, depois pelos saduceus, agora ele mesmo, diante desses questionadores, desses inquisitores, ele é aquele que faz a pergunta. E uma pergunta que todos nós precisamos saber a resposta. A resposta a essa pergunta é a diferença entre a salvação e a condenação. O título da nossa mensagem de hoje é um trecho, por assim dizer, da confissão de fé de todo cristão. Jesus, plenamente humano, absolutamente Deus. É algo que foge da compreensão humana. E não é algo que nós deveríamos nos assustar, mas durante quase, ou mais até 4 séculos, a igreja ela teve dificuldade de se relacionar com essa verdade. Somente no ano 400 e alguma coisa é que houve então uma declaração de fé explícita acerca desse credo de Jesus ser plenamente humano e plenamente divino, pois existiam muitos, como sempre, existiam muitos opositores na igreja à verdade, e alguns sempre procuravam esse fato para poder criar algum tipo de dissensão. Alguns defendiam que Jesus era só Deus, e outros defendiam que Jesus era só humano, e alguns defendiam que Jesus era 50% Deus, 50% humano. Mas a Bíblia, que deve ser sempre a palavra final em todos os nossos estudos, principalmente em relação à vontade de Deus, a Bíblia deixa de maneira muito clara essa profissão de fé de todo cristão. Que Jesus Cristo é plenamente humano e absolutamente divino. Então, Jesus, ele é 100% Deus, 100% humano. E para nós, como tentando absorver isso de forma racional, se tornará impossível. Hoje, você e eu sabemos que 100% é igual a 1. É um todo. Então, quando você fala que Jesus é 100% Deus e 100% humano, talvez a gente chegasse à conclusão errada que Jesus era 2 pessoas em uma. Não, ele é só uma pessoa. Mas ele é 100% Deus e 100% humano. Mas racionalmente isso não é compreensível, assim como a Trindade, assim como outros aspectos da palavra de Deus, que são claros, mas que nós não conseguimos trazer isso para o plano do nosso raciocínio. Por quê? Porque a mente de Deus é infinitamente superior à nossa. Então, ainda que Deus tenha se revelado de maneira simples, no sentido de fazer com que a gente consiga compreendê-lo, mas existem aspectos da revelação de Deus que nós apenas acreditamos. Por quê? Porque está explícito na palavra de Deus, mas não compreendemos completamente. Como eu dei o exemplo da Trindade. Nós vemos na Bíblia que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo cada um uma pessoa, com sentimentos, pensamentos, com ações, mas
essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um único Deus. Eles não são três deuses, eles são um único Deus. Mas isso é impossível para nós. Mas a revelação nos mostra que é assim. Então, como eu já disse em outro momento, não fui eu que falei, mas um pastor do passado, que como cristãos aprendemos que as coisas humanas nós primeiro entendemos e depois amamos. As coisas divinas nós primeiro amamos, depois entendemos, e algumas nem entenderemos plenamente. Por quê? Por conta da nossa limitação. É como você pegar uma garrafa de 20 litros de água e você despejar num copo de 200 ml. O que vai acontecer? Vai ficar transbordando muito tempo. 19 litros e 800 ml, segundo os meus cálculos matemáticos, se eu estiver errado depois você me corrige, vai transbordar. Por quê? Porque o copo só suporta 200 ml. Então isso é um exemplo assim muito longínquo, porque Deus é como um oceano e a gente como uma gota de água, e ainda assim a gente é menor que isso. Na Bíblia diz assim, quando há uma comparação entre homem e Deus, as analogias são, a gente é um verme. O que é um verme? Pois é, Deus. Deus, ele tem todo o universo, não é o planeta Terra. Às vezes a gente vê algumas imagens circulando na internet de Deus com Jesus, ou com a mão assim, o planeta Terra na palma dele. Aquela imagem é imperfeita, é errada, porque o que está na palma dele é todo o universo criado. Muito maior do que o planeta Terra. Então, esse é o Deus revelado pela Bíblia, o único e verdadeiro Deus. O Deus que se manifestou como homem, na pessoa de Jesus, o Cristo. Perceba que tudo isso aqui está apontando para essa verdade que Jesus agora vai expressar. Eu quero, diante dessa breve introdução que eu apresentei para vocês em relação ao título da mensagem, a passagem que nós estamos meditando é Lucas 20, versículo 41 em diante. E aqui, já voltando um pouco para o início do capítulo 20, você percebe que no diálogo entre Jesus e as autoridades, eles perguntam com que autoridade Jesus expulsou aqueles que comercializavam dentro do templo. E aí Jesus fez uma pergunta a eles. Vocês lembram disso? No início do capítulo 20, mais especificamente no versículo 4, Jesus perguntou, dizendo-me, o batismo de João é do céu ou dos homens? E eles não quiseram responder, não porque eles tinham dúvida, porque na mente deles João não era profeta, eles não viam João como de Deus, mas eles tinham medo do povo, eles tinham medo de assumir isso abertamente, porque o povo via João como profeta. E eles também não podiam dizer que João era profeta, porque eles não seguiram o que João falou. Mas Jesus então conta a parábola dos lavradores maus. E então eles entendem que os lavradores maus eram eles. E eles ficam chateados com isso. E diante dessa indignação, por assim dizer, da parte dos religiosos, eles agora querem de alguma forma tentar desacreditar Jesus diante da multidão. E eles fazem isso por meio, primeiramente, da questão do tributo. Era algo que sempre dividia a população, porque a maioria não queria pagar tributo a Roma, mas existia uma minoria que também não queria confusão com Roma, porque sabia do poderio romano. Então eles estão aqui achando que pegaram Jesus e que qualquer resposta de Jesus vai fazer com que eles consigam de alguma forma desacreditá-lo. Jesus então diz, olha, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficam admirados, e é o que diz o versículo 26 do capítulo 20. Eu estou fazendo uma recapitulação para que a gente possa entrar propriamente na mensagem de hoje à noite. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma. Então eles queriam isso, mas não puderam. Diante da resposta dessa sabedoria
indescritível, imensurável do Senhor Jesus. E admirados da sua resposta. Quem está admirado da resposta de Jesus? Seus inimigos. Seus inimigos, eles estão com raiva, eles querem matar Jesus, mas eles ficaram admirados com sua resposta. Essa admiração fez com que eles amassem Jesus? Não. Essa admiração fez com que eles ficassem debaixo da proteção e em obediência a Jesus? Não. Então, muitas vezes vai acontecer isso. A gente vai pregar a verdade, a gente vai mostrar na Bíblia a palavra de Deus, e as pessoas vão, que coisa linda, maravilha. Mas isso não vai mudar em absoluto a vida dos ouvintes. Por isso que Jesus fala de maneira repetitiva que não adianta apenas a gente ouvir, a gente tem que praticar a palavra de Deus. E aquele que ouve mais é mais cobrado do que aquele que ouve menos, porque foi mais dado. Então aqui, agora, se aproxima esse grupo que aparece poucas vezes, os saduceus. Ela era a elite religiosa de Israel, a nata da nata. Era de onde saía o líder supremo deles, que era o sumo sacerdote. Era desse partido, os saduceus. Eram pessoas poderosas e ricas. E eles se vangloriavam da sua racionalidade. Eles eram pessoas extremamente racionais do ponto de vista humano, e por isso eles desacreditavam em relação a muito do que está escrito no Antigo Testamento. Você tem ideia, o Antigo Testamento tem 39 livros. O Novo, 27. Daí temos agora o Cânon Sagrado, os 66 livros da Escritura. E dos 39 livros do Antigo Testamento, os saduceus só acreditavam em 5. Ou seja, em 34 eles não davam crédito. Então, nesses 5 eles diziam que acreditavam. Eram os 5 livros escritos por Moisés, né, entre aspas, porque o Deuteronômio foi completado por alguém, provavelmente Josué, porque Moisés, no finalzinho, descreve a morte de Moisés. E Moisés falou depois de morto. Então, mas aqueles 5 livros são atribuídos a Moisés. E esses homens, eles diziam que eles estavam agora dando continuidade à obra de Moisés, aquilo que havia sido iniciado por Deus através do ministério de Moisés. Isso eles repetem, ser de Moisés. E então eles vão até Jesus, também com o intuito de desacreditá-lo, confiantes na sua racionalidade, na sua intelectualidade. Então eles fazem essa pergunta que a gente estudou no nosso último encontro. E aí, Senhor, o levirato que está lá no Antigo Testamento, que se o irmão morrer, se o irmão mais velho morrer, se deixar filho, o irmão mais novo, ele tem que tomar a esposa do falecido para que nasça um filho para ele. E aí, como é? Foram 7 casamentos com a mesma mulher, e aí quando chegar no céu, como é que vai ser? Jesus, então, ele começa essa repreensão. Nós vimos isso quando nós estudamos os sinóticos, não está aqui em Lucas, mas está em Marcos, que Jesus começa respondendo a eles dizendo: vocês estão errando na compreensão disso, porque vocês nem conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Você imagina isso? Você chegar para um pós-doutor em teologia, e tem mais de 10 livros escritos no Novo Testamento, tem programa na televisão, no rádio, na internet, e diz que você não conhece nada, nem de Bíblia e nem do poder de Deus. Como é que você acha que essa pessoa vai se sentir? Então foi assim que Jesus começou a responder: vocês estão errando por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então Jesus disse: olha, na ressurreição não vai haver continuidade de matrimônio aqui na terra e nem matrimônio no céu, mas nós viveremos como os anjos. E ele vai, então, na área dele. Jesus podia falar todos os 39 livros do Antigo Testamento, e até ele podia dizer qualquer coisa, porque ele é Deus, ele pode nos ensinar, podia nos ensinar algo novo, mas ele foi até os livros de Moisés para mostrar que aqueles homens que diziam conhecer tanto esses 5 livros, eles não conheciam tão bem. Jesus diz: vem cá, vocês leem esse livro e diz que conhecem, mas lá tem escrito que ele é Deus de Abraão, Isaac
e Jacó. Deus não é Deus de mortos, ele é Deus de vivo. Então, aqueles homens ficam agora abobalhados. Por quê? Porque Jesus pegou eles na própria sabedoria, na própria estultícia deles. Então, concluímos na segunda-feira, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem, como está aqui no versículo de número 38, todos vivem. Romanos fala sobre isso. Romanos 6 fala sobre isso, 14, e Hebreus 11 tratam desse assunto. Versículo 39, então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Por que eles falaram isso? Porque os escribas, eles eram de que grupo? Dos fariseus. A maioria dos escribas era fariseu. E os fariseus tinham essa disputa com os saduceus. Eles eram em maior número, os fariseus, bem maior número, mas o poder mesmo estava centralizado na mão dos saduceus. Mas eles tinham essa disputa, porque os fariseus acreditavam, os profetas diziam acreditar nos salmos, eles acreditavam em toda a escritura, né? Principalmente esse grupo chamado de escribas, porque os escribas eram aqueles que copiavam a Bíblia, copiavam Isaías, copiavam Jeremias, copiavam todos os demais profetas, copiavam os salmos. E eles agora se veem como que defendidos por Jesus. Mas Jesus não estava defendendo o lado deles. Jesus estava defendendo a verdade. Porque em outro momento Jesus vai falar deles também. Jesus vai dizer, vocês estão achando que eu estou defendendo vocês? Não estou. Vocês estão no mesmo pacote. Vocês estão, infelizmente, no mesmo pacote dos religiosos que não nasceram de novo, que não adoram a Deus em espírito e verdade. Versículo 40. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Então eles começaram a ficar com receio de interrogar Jesus, porque toda vez que eles interrogavam Jesus, Jesus dava uma resposta, eles saíam por baixo e Jesus saía por cima. Então a sabedoria de Deus a sabedoria de Cristo, que é Deus, era enaltecida, e eles que achavam ter alguma sabedoria eram vistos como ignorantes, como alguém que não sabe direito a Bíblia. E aí eles começaram a ficar, rapaz, se a gente for perguntar mais alguma coisa, ele dá outra resposta, a gente vai ficar com a cara mais doída do que já está agora. E agora então Jesus aproveita a presença de todos aqueles homens, a multidão de curiosos, seus discípulos, os fariseus que estavam ali, escribas, saduceus, e ele diz o que ele diz aqui, diante daquelas pessoas. Por isso que eu contei tudo isso antes da gente começar aqui, versículo 41, para você entender o contexto. Jesus não fala isso de maneira aleatória. Então, Jesus perguntou a quem? A esses que estavam lá, os saduceus, os fariseus, esse pessoal que dizia, a gente conhece, a autoridade de tomar conta das coisas de Deus é nossa, é a gente que conhece, é a gente que sabe. Você é um rabino de 30 e poucos anos, não sabe de nada, está dizendo que sabe alguma coisa? Então Jesus disse, vocês sabem de tudo, né? Então tá bom. Jesus me perguntou, como vocês podem dizer que Cristo é filho de Davi? Porque todo mundo dizia isso de fato. Cristo é filho de Davi. Baseado em quê? No Antigo Testamento. Havia promessa da parte de Deus para Davi que o Messias viria da sua família. Então, e muitos ali estavam confundidos porque todos vocês sabem que Jesus era conhecido como de onde? De Belém? Na Bíblia tem assim, Jesus de Belém? Tanto que Jesus não é chamado de belemita, ele é chamado de nazareno. Por quê? Porque muitos diziam ser Jesus de Nazaré. Mas ele não nasceu em Nazaré. Ele nasceu em Belém. Porque ele vem da família de Davi. As pessoas, isso mostra como muitas pessoas que dizem saber algumas coisas, deveriam estudar mais. Para não estarem falando determinadas coisas sem ter certeza. Olha que coisa, olha como é lindo o início desse evangelho. Eu queria convidar vocês para ir lá para o comecinho do evangelho de Lucas, bem no começo mesmo. Olha como começa
como Lucas começa essa narrativa. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração. O que é uma narração, irmãos? É o contar de uma história. Lucas 1, coordenada, uma narração coordenada, ou seja, algo que é ligado, que está contando uma história que tem começo, meio e fim, dos fatos que entre nós se realizaram. Então não são fatos hipotéticos, são coisas que as pessoas, muitos que estavam lendo esse evangelho, ouvindo esse evangelho, alguns presenciaram em loco alguns desses acontecimentos, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, né, Lucas, me pareceu bem depois de acurada investigação. É como nós podemos dizer, apurada, uma investigação diligente, uma investigação pormenorizada. Lucas, ele procurou detalhes da história para contar as coisas de maneira real. Investigação de tudo, desde sua origem, dá-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Qual é o propósito, então, desse estudo da gente? Plena certeza das verdades que somos instruídos. Então, o propósito é que no final desse estudo de Lucas, a gente tenha plena certeza do que a gente crê. A gente não fique apenas como um papagaio repetindo versículos que a gente não sabe o significado. Que a gente não sabe o começo, o meio, o fim, o contexto desse versículo com outros versículos. Por quê? Porque é preciso que eu e você possamos nos relacionar com a Bíblia nessa maturidade espiritual de saber que a Bíblia, ela não é um livro para ser usado para os nossos propósitos, mas é um livro que deve nos usar para os propósitos de Deus. Isso é muito perigoso. Eu conheço muitas pessoas que gostam de, eu quero dizer alguma coisa para alguém, deixa eu procurar aqui na Bíblia. Eu vou dizer, vou dar uma indireta. Vou procurar aqui. Então, você sabe que quando você faz isso, você já perverteu-se, já se afastou do real propósito da Bíblia na vida do cristão. Agora aqui no versículo 41, mas Jesus perguntou a esse grupo. Que grupo? Esse grupo que dizia, tudo começou aqui no versículo 20, mais uma vez, para ficar bem claro para vocês e para mim. Versículo 2 do capítulo 20 está ligado com o versículo 41. Há uma ligação entre esses dois versículos, como todo versículo, mas esses dois em especial. Por quê? Olha como diz o versículo 2. Arguíram nestes termos os principais sacerdotes, que eram quem? Saduceus e fariseus, junto com os escribas, arguíram Jesus. Dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Tudo começou com isso. Com essa discussão de autoridade. Quem manda? Quem sabe? Quem não sabe? E agora Jesus então diz, vocês estão dizendo que é a autoridade de vocês, né? É de vocês? Então, já que é de vocês, me dê aqui uma resposta. Como podem dizer que Cristo é filho de Davi? Visto que o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, o livro dos Salmos está escrito, é um dos salmos mais repetidos da Bíblia, né, por ser atribuído ao Messias, o Salmo 110. Vamos lá abrir o Salmo 110 para a gente ver, né, com os nossos olhos. E Jesus fala com os seus benditos lábios. Salmo 110. É logo no versículo 1. É o Salmo... Eu não sei qual é o título da sua Bíblia em relação a esse Salmo, mas na minha Bíblia tem assim, o reino e o sacerdócio do Messias. Quem está falando é Davi. Nós sabemos que na antiguidade, assim, nos primeiros... antigamente as pessoas acreditavam que todo o Salmo foi escrito por Davi, né? Salmos de Davi, mas depois de um estudo
viu-se que, sim, a maioria dos salmos são escritos por Davi, mas existem outros salmos que foram escritos por outros autores, alguns conhecidos e outros até de autores desconhecidos. Mas a maioria, sim, é de Davi, principalmente os salmos messiânicos. Versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Davi narra uma visão. Ele é como no capítulo 6 de Isaías. Como é no capítulo 6 de Isaías? O profeta Isaías entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele estava muito triste. O seu primo, que era rei, tinha morrido, e ele viu a glória do Senhor. Ele viu o Senhor sentado no seu trono. Aqui Davi tem uma visão semelhante, mas Davi vê quem? Vê o Messias e vê Deus, como duas pessoas distintas. Jesus Cristo, que a gente ainda não sabia que o Cristo teria esse nome Jesus, né? Cristo e Deus Pai. Então disse o Senhor ao meu Senhor. Quem era o Senhor de Davi? Era o seu pastor também. Você lembra que Davi vai escrever também no versículo do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. É o Messias também ali. Aqui ele vê Deus Pai e ele vê o Messias, Deus Filho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te. É Deus Pai falando com Deus Filho. E Davi presenciando essa cena. Assenta-te à minha direita. Direita é lugar de honra. Até que eu ponha todos os meus inimigos. Deus está dizendo: eu vou colocar os meus inimigos. Eu vou matar os meus inimigos. Não. Por quê? Porque Deus escolheu ser glorificado na pessoa do Filho. De maneira que você pode até falar algumas coisas de Deus, mas se você falar de Jesus, o negócio fica complicado. Você for inimigo de Jesus, é complicado para você. Por isso que essas pessoas que dizem: a gente é de Deus, e acreditam num Jesus que não é Deus, essas pessoas não são testemunhas de Deus coisa nenhuma. Porque só conhece o Pai quem conhece o Filho. Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. Percebe por que Jesus entra em Jerusalém? Porque Jesus é condenado em Jerusalém, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Quem é esse povo aqui? Os crentes, a igreja. O Senhor jurou e não se arrependerá. Versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver a repetição desse versículo lá no livro de Hebreus. Versículo 5. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Os reis aqui, irmãos, não fala só de poderio político, mas fala desses que diziam ter autoridade. Você agora percebe a conexão desse salmo que Jesus agora está falando no final do capítulo 20 e o que aconteceu no final do capítulo 19. O que foi acontecendo no capítulo 19, no final, que deu origem ao diálogo do início, ou à discussão, como queira, no início do 20. Jesus expulsou os que comercializavam no templo. E aí gerou aquele impasse entre as autoridades do templo e Jesus. Mas aqui ele está dizendo: o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ali era um prenúncio do que Jesus faria com aqueles que pervertem o seu santuário. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, aqueles que pensam em Deus bonzinho, esmagará cabeças por toda a terra. Você já imaginou um Deus que esmaga cabeças? Pois é, está escrito aqui na Bíblia. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse é o Rei dos Reis. Esse é o Senhor dos Senhores. É em relação a ele que Davi faz
referência. Então aqui, voltando agora para o capítulo 20 de Lucas, Jesus perguntou a esses homens: vocês têm toda a autoridade, vocês são os conhecedores, vocês são os que ensinam o povo há alguns séculos e têm feito isso de maneira muito errada. Jesus já tinha até falado da condenação daqueles que fazem desviar um pequenino, e essa condenação pairava sobre eles. Como podem dizer, versículo 41, que Cristo é filho de Davi, visto que o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, e a gente já viu no livro dos Salmos, Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Por que o Senhor Jesus fala sobre esse assunto, irmãos? O intuito de Jesus era sempre ensinar. E no ensino, na maioria das vezes, a gente precisa corrigir aqueles que estão aprendendo. E havia uma crendice do povo, né? E a gente chama de crendice porque é diferente da fé verdadeira, ou melhor, havia uma expectativa do povo de que o Messias ele seria apenas um general, um homem que botaria os romanos para correr, no caso os romanos porque eram os que estavam dominando na época, e colocariam para fora as autoridades religiosas que estavam governando a religião de maneira pervertida, e que o Messias então assumiria a nação de Israel e faria da nação de Israel a nação mais poderosa do mundo. Essa era a expectativa do judeu. Então toda vez que um judeu ouvia falar do Messias, o que vinha na cabeça dele era o quê? Poderio terreno. Então o Messias vai ser a semelhança de Davi, porque foi o que Davi fez quando Davi reinou. Quando Davi reinou, ele lutou muitas guerras, o seu nome ficou famoso. E as pessoas, então, Israel, então, consegue, né, expandir o seu território. Davi conquista essa cidade que está aqui agora sendo mencionada, que é Jerusalém, que era habitada por jebuseus. Ele expulsa eles de lá e ele coloca Jerusalém como sede do seu reinado. Então as pessoas olhavam para Davi, via que era um descendente de Davi, e elas criavam essa expectativa. Os próprios discípulos cometeram esse equívoco. Os próprios apóstolos. Vocês lembram? Os apóstolos, várias vezes, eles discutiam para ver quem era o mais importante. A mãe, né, de dois deles se aproxima de Jesus e diz: e aí, Senhor, quando o Senhor vier com o seu reino, né, quando o Senhor tomar, expulsar os romanos, expulsar o Herodes daqui, e aí, vai colocar meus filhos numa posição, né, de honra. Parecendo os governos da nossa época, né? Vem cá, você vai me dar que secretaria? Qual ministério que você vai me dar? Né? Essa disputa por cargos, né? Jesus, ele diz: olha, o meu reino não é assim. E o intuito de Jesus era mostrar, principalmente para os seus discípulos, que também estavam aqui, que o reino dele não era dessa forma. E mostrar como aqueles que diziam que sabiam tanto, eles não sabiam nem o essencial. Que aqui é o essencial. Você saber que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Você saber que o Cristo precisava morrer por pecadores para que eles fossem salvos e recebessem a vida eterna, é o essencial. Sem esse essencial, não existe salvação. E eu quero mostrar para vocês que isso não é algo, porque muitas vezes a gente pensa que isso veio apenas com, talvez, os escritos paulinos. Não. Você percebe que a fé verdadeira, ela sempre existiu. Agora, ela sempre foi de um grupo pequeno. Comparado com um grupo maior, os verdadeiros crentes sempre foram um grupo pequeno. Ainda que a gente possa achar um grupo numeroso. No céu a gente vê milhares e milhares de gente salvas de todas as gerações. Olha, é muita gente, mas se comparado a todos os seres humanos que viveram na Terra, é pequeno grupo. Comparativamente, os condenados e os salvos, o grupo dos salvos é muito menor. Né? Então, é importante que a gente entenda como Jesus quer corrigir a nossa compreensão equivocada de que o reino de Deus é aqui na Terra e que nós devemos ambicionar coisas terrenas.
Porque essa passagem fala sobre isso, irmãos. E é exatamente o que nós temos visto na igreja atual. As pessoas vêm para Cristo, e Paulo já falava sobre esse assunto, esperando de Cristo somente nesse mundo, nessa terra. Se Jesus está comigo, então o que eu estou querendo vai dar certo. Não, se ele está com você, provavelmente o que você está querendo vai dar errado, porque o que você está querendo é carnal. E ele não vai estimular a sua carne. Antes ele vai te ajudar a subjugá-la. Então eu quero mostrar para vocês aqui o próprio Evangelho de Lucas, através de duas pessoas que aparecem aqui no Evangelho de Lucas. Se lembra que eu já falei a vocês que Lucas fez uma investigação, e aí ele chegou e descobriu essas duas pessoas que estavam presentes quando Jesus foi apresentado no templo. Lucas capítulo 2, se eu não me engano. Deixa eu abrir aqui. Lucas 2. Isso mesmo. Lucas 2. Então, Jesus está lá, ele é um bebezinho, mostrando que ele é 100% o quê? Homem. Ele é 100% humano. Ele nasceu, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas ele cresceu no ventre de Maria como uma criança normal. A sua gestação teve 9 meses. Ele nasceu como uma criança normal. Ele teve um parto normal lá em Belém. Não teve nada de excepcional. Maria ficou grávida, teve dores de parto, Jesus nasceu. Depois ele foi circuncidado, como toda criança do povo judeu. E depois ele foi apresentado ao templo, como a gente está vendo aqui, como toda criança do povo judeu. Ele, como criancinha, imagine Deus sendo carregado no braço por sua mãe, como um bebezinho. O irmão José falou aqui na terça-feira, se humilhar. Você vê quando uma pessoa é orgulhosa na igreja, principalmente quando ela não aceita ajuda de ninguém. Sabe? Não precisa não. Isso é orgulho. Orgulho disfarçado, né? É o pior tipo de orgulho. Aqui no capítulo 2 de Lucas, eles estão agora, versículo 22, olha essa narrativa. Passados os dias da purificação, havia na lei uma imposição de que a mulher se tornava impura durante determinada quantidade de dias, assim como toda vez que a mulher tinha um sangramento, seja um sangramento mensal ou no caso do parto, ela ficava impura. No caso do parto, a sua impureza, do ponto de vista cerimonial, era mais prolongada. Então, é essa purificação que a Bíblia fala. Lá no Antigo Testamento traz mais precisamente, Levítico 12 fala sobre isso. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Ou seja, Deus foi apresentado a Deus, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer o sacrifício, segundo o que está escrito na lei, um par de rolas e 2 pombinhos. Mas no versículo lá também, na passagem que eu falei a vocês, Levítico 12, faz referência de que esse sacrifício era no caso de família pobre. A família que tinha uma condição, ela dava uma ovelha como resgate. Agora, Jesus está lá no templo, um bebezinho, com sua mãe, seu pai, e havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, um homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Quem é a consolação de Israel, gente? É o Messias. Então perceba, 33 anos vão se passar, Jesus vai estar no mesmo templo, e ele vai estar dizendo, e aí? Vocês ainda não aprenderam? Vocês ainda estão na expectativa de um Messias que não é o da Escritura? Então aqui ele diz, ele esperava a consolação de Israel, versículo 25, o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo do Senhor. Ele não sabia qual seria o nome do Cristo.
né? Quando o João aparece, pessoas pensam que ele seria o Cristo. Eu vou dizer, eu não sou. Ele está vindo, mas eu não sou. Eu estou preparando o caminho para ele. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Você veio hoje aqui movido por quem? Hein? É você e sua consciência que vão dar essa resposta. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais o trouxeram, o menino Jesus, é bonita essa expressão, né? Ele foi menino antes de ser homem, 100% humano. Para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, versículo 29, agora, Senhor, pode despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E aí, irmão, quando você creu em Jesus, você morreu? Deveria. Como Simeão disse, agora pode despedir-me em paz. Já vi Jesus? Não, mas eu ainda quero ter filho. Eu quero casar. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Eu quero ainda um monte de coisa. Meu filho, vai ter que orar. Não para que isso aconteça, mas para que isso só aconteça se for a vontade de Deus. É preciso que antes que a gente deseje qualquer coisa, a gente deseje a Cristo. Qualquer desejo seu ou meu que venha antes do desejo de Cristo é impuro. Pode até não ser impuro diante da sociedade. Né? Pessoas, por exemplo, a gente tem visto hoje os evangélicos idolatrarem o que se chama de família do ponto de vista moral. Então, os evangélicos levantam bandeiras, né, com relação à família. E é engraçado e triste. Porque os evangélicos, esses mesmos que levantam a bandeira da família, dá para perceber que isso é hipocrisia, porque esses mesmos que dizem que defendem a família é o que já está no quarto casamento. Né? Mas defende a família. Que é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte. Mas vem cá, você não está dizendo que o aborto é um assassinato? É verdade, não pode, aborto, assassinato. Mas assim, saiu da barriga, pode dar um tiro e matar. Aí pode. Aí vale. Mas como assim vale? É o quê? A Bíblia diz que assassinos não herdarão o reino de Deus. Então, a gente tem vivido um momento onde os evangélicos parece que retornaram ao tempo do farisaísmo e estão levantando bandeiras que não é de Cristo. Não devemos seguir esses maus exemplos. Essa semana, para minha tristeza, né, e para confirmar mais uma vez a nossa desconfiança, o pastor Paulo Júnior pediu voto para um candidato nas suas mídias sociais. O pastor que a gente até tinha, né, uma expectativa de que ele é um homem de Deus, mas pelo seu comportamento, seus últimos comportamentos, já há algum tempo, ele tem mostrado que não é a bandeira de Cristo que ele tem levantado, e as explicações são as mais esdrúxulas possíveis. Eu estou falando isso porque eu vi o vídeo. Então eu tenho essa responsabilidade. Eu não vou falar uma coisa que eu não vi, e eu vi o vídeo completo e achei um absurdo. Né? É a bandeira do Brasil, como se a gente tivesse uma nação na Terra, como se a gente não fosse cidadão. E a explicação dele é mais, assim, muito parecida com o que está acontecendo aqui no capítulo 20 de Lucas. As explicações dele são assim absurdas, mas tem gente que é admiradora, né? Desse tipo de pessoas, que é famoso, que tem retórica, né? Que tem seguidores. Cuidado. As pessoas que seguem esse tipo de gente vão para o mesmo lugar que eles. Então aqui no versículo 26, Jesus é um bebê apresentado na presença desse homem. A gente podia falar ainda de Ana aqui, mas eu não quero me prolongar. O que eu queria mostrar para vocês é que, mesmo no Antigo Testamento, Jesus nem tinha se revelado ainda como o Messias, e os verdadeiros crentes já tinham a expectativa correta em relação ao Messias. Então, quando você vê pessoas que têm expectativas erradas,
Isso não significa que não exista um grupo de pessoas que tenha a esperança correta. Eu até faço uma mudança da palavra, porque esperança é esperança, expectativa é expectativa. A esperança, ela não nos decepciona, porque ela é sempre baseada em Deus. E Deus não nos decepciona. Mas a expectativa, na maioria das vezes, a gente vai ter frustração. Porque a expectativa é baseada, segundo o nosso próprio entendimento. A gente cria uma expectativa o tempo todo, né? E se frustra. Campeão! Então vamos lá, vamos voltar ao versículo 41. Mas Jesus lhe perguntou, Lucas 20, 41, como pode dizer que Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Então Jesus apresenta agora esse questionamento para aqueles que os questionavam, para aqueles que o questionavam, e também para os demais ouvintes. E aí, você estudou a Bíblia, qual é a resposta de vocês diante do que está escrito aqui? Quem é o Messias? Porque vocês se lembram como foi que Bartimeu chamou Jesus? Como foi? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Como foi que Jesus foi recebido na cidade de Jerusalém? Aqui Lucas descreve a entrada triunfal de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, volte só um capítulo 19, dizendo, eles diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Eles falavam uma palavrinha, Hosana, que é uma palavrinha no hebraico que clama por salvação. Hosana é uma tradução para português, seria mais ou menos, salva-nos, Senhor. Tu que está nas alturas, salva-nos. Então, é um clamor por salvação. Então, havia essa junção. Nessa semana, nessa última semana de Jesus, ao mesmo tempo que ele é chamado de filho de Davi e ele aceita, ele também é chamado de um rei dos reis e ele também aceita. E aí ficava essa dúvida, essa confusão na mente de muitos. E agora, eu espero que a confusão seja desfeita. Eu trouxe 3 pontos aqui que eu quero falar com vocês muito rapidamente, que é sobre essa passagem. Essa passagem ela traz 3 verdades, que é a plena humanidade de Cristo, a plena divindade de Cristo e, finalmente, os 2 lados dessa questão. Né? Então, o que interfere na nossa vida? O fato, por que é tão importante nós termos, de maneira bem fundamentada, essa consciência de que Jesus é 100% homem e 100% Deus? Nós sabemos que existem seitas que se professam cristãs, que até dizem que Jesus é um Deus menor, né, um pequeno Cristo, e coisas semelhantes. Alguns falam que Jesus teria sido a primeira criatura que Deus criou, e a Bíblia não autoriza nenhuma dessas pessoas a advogar essa causa, mas eles fazem assim também e enganam a muitos. Mas você precisa ter plena convicção daquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, pois Jesus é uma pessoa que eu e você precisamos conhecer melhor do que qualquer outro, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Jesus é a pessoa que mais nos ama se nós somos salvos. Ninguém vai te amar como Jesus se você não salvo. Ninguém vai te tratar como Jesus se você não salvo. Ninguém vai te dar tanto carinho, tanta proteção como Jesus. E uma pessoa assim você devia conhecer. E devia procurar conhecer o máximo que você puder. Então, é importante, como um testemunho de que de fato nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, é a maneira como nós nos relacionamos com Ele. Como podemos nos relacionar com uma pessoa que não conhecemos, ou que conhecemos superficialmente. Né? Então aqui, primeiro ponto, como eu disse a vocês, Jesus plenamente homem. Então, na Bíblia, eu já disse a vocês algumas coisas, eu quero só recapitular.
O que mostra a humanidade de Jesus? Várias passagens mostram essa humanidade. Mas a gente pode ver a humanidade de Jesus desde o seu nascimento. Mais uma vez, relembrando o que eu já disse alguns minutos atrás, ele foi de fato concebido totalmente diferente de qualquer outro ser humano. Porque ele não foi concebido por uma união entre um homem e uma mulher. Mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas o poder do Espírito Santo não fez com que Maria tivesse uma criança já de 9 meses e que ela saísse pela boca de Maria, ou que o parto dele fosse um parto diferente dos demais. Não, Jesus teve uma gestação e um nascimento como todos nós. Ele ficou 9 meses na barriga da mamãe dele e depois ele nasceu como uma criança normal, mostrando a sua humanidade. Por isso que na carta aos Hebreus, o autor da carta diz, olha, cuidado, quando você fala que, Jesus não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele sabe, porque ele é onisciente. Não, ele é onisciente, ele sabe também por isso. Ele sabe de tudo, mas ele sabe também por experiência. Ele passou por tudo que a gente passa. Lá em Hebreus diz, ele foi tentado em tudo e em nada pecou. Ali está falando homem. Porque Deus não é tentado. Então, que parte de Jesus foi tentada? A sua parte humana. Ele ficou no deserto 40 dias e ele teve fome. Mas Deus tem fome? Ele teve, porque ele é 100% homem. Então, aqui na Bíblia eu quero trazer apenas alguns breves trechos para que você entenda a humanidade de Jesus. João 19, 28 diz, e ele teve sede. Jesus teve sede. Lembram-se quando ele estava na cruz? E ele disse, tenho sede. Deram água para ele? Não, deram vinagre. Vinagre era um vinho já passado do tempo. E o intuito do vinagre era como que um anestésico, para diminuir a dor. Mas Jesus não aceita. Eu tenho que sofrer plenamente. Quem dera a gente tivesse essa coragem. Versículo Mateus 21, 18 diz que Jesus teve fome. Se eu não me engano, essa passagem é a passagem da figueira. Quando Jesus passa lá e diz, tenho fome. E ele procura fruto na figueira e não acha. Depois ele diz que ele está cansado. João 4,6, ele estava cansado. Jesus sentiu alegria, como eu e você. Lucas 10, 21, Jesus sentiu tristeza. Mateus 26, 37. Jesus teve amor. João 11, 5. Jesus teve compaixão. Mateus 9, 36. Jesus se sentiu surpreso em Lucas 7, 9. E finalmente Jesus ficou irado em Marcos capítulo 3, versículo 5. Então todas essas passagens, elas mostram como Jesus teve as mesmas emoções que nós. Todos nós estamos agora numa sexta-feira, já é a conclusão da semana para alguns, no sentido de labor, do trabalho semanal, alguns ainda vão trabalhar amanhã, mas assim, chegamos já perto do final de semana, daí o nome, né, sabe, muitos são chamados de fim de semana, e nós, com certeza, tivemos, se não todas, muitas dessas sensações aqui, esses sentimentos. Jesus passou por todos eles. Mas eu tenho que dizer com tristeza que em algumas desses sentimentos ou momentos, nós provavelmente passamos de maneira equivocada. Jesus não. Por exemplo, Jesus teve compaixão. Será que diante de um ataque injustificado a gente tem compaixão ou raiva? Será que a gente tem amor, o amor que Cristo tem? Então são perguntas que a gente tem que se fazer. E a prova mais forte assim da humanidade de Jesus
e que eu e você vamos entender no finalzinho como isso é importante, está em Hebreus 4,15. E eu queria abrir lá com vocês, para que nós possamos, só essa partezinha, para que a gente possa desenvolver um pouco. Hebreus 4,15. Conhecemos muito Hebreus 4,12, né? Mas 4,15 também é importante. Toda a Bíblia é importante. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, quando você vai orar, quando você se dirige a Jesus, tome cuidado para você não achar que Jesus é aquele que está lá no templo, bem longe, e que não faz a mínima ideia do que você está passando. Que a sua vida é muito difícil, e que é de Jesus lá no alto sublime trono, mandando em tudo, é muito fácil. Você não passou nem 1/1000º do que Jesus passou aqui na terra. Então, Ele sabe das nossas fraquezas. Você acha que você é pobre, que você tem algum tipo de limitação material? Como você acha que Jesus foi criado? Uma família pobre com muitos irmãos. Um pai com uma profissão humilde. Como você acha que ele foi criado? Será que ele teve algum tipo de luxo? Algum tipo de regalia? Antes, foi tentado em todas as coisas. Como foi que o diabo tentou a Jesus? Vem cá, 30 anos sendo carpinteiro, você não cansou não? Vou colocar você lá em cima. Vou te dar todas as riquezas desse mundo. Imagina. Para uma pessoa que nunca teve nada. Do ponto de vista material, uma vida simples, numa cidade desprezada, que era a cidade de Nazaré. E aí aparece aquele diabo e diz: vou te dar o inimaginável. Todos os reinos do mundo eu vou colocar aos teus pés. Irmão, eu conheço, para minha tristeza, alguns que estão aceitando a barganha do diabo por muito menos. Tem pessoas na igreja hoje que, se o diabo disser assim, vou te dar uma família, o diabo pode dizer isso? Claro, não, mas o diabo é contra a família. Quem te disse isso? Quem te disse que o diabo é contra a família? Se a mulher, o marido e os filhos forem todos mundanos, você acha que o diabo vai ser contra essa casa? Você acha que o diabo defende algum tipo de valor moral ou imoral? Não, o diabo não tem valores. O diabo só quer afastar a gente da verdade. Perceba que o mesmo diabo que agia na vida de Herodes, o imoral, agia na vida dos fariseus, que era um exemplo de moralidade da época. São essa ideia de dizer, o diabo pode me dar uma família, entre aspas, abençoada. Se abençoado para você for o padrão da igreja hoje, pode e vai. Porque abençoado não é ter emprego, não é ter saúde. Não, abençoado é outra coisa. Abençoado está atrelado à salvação. Se você é salvo, você é abençoado. Se você não é salvo, você pode ter tudo e você é condenado. Amaldiçoado. Esqueceu o que Jesus disse? Pode ganhar o mundo inteiro, mas o que vai dar em troca da sua alma? Então aqui é importante você entender, Jesus passou por tudo. Satanás chegou lá e ofereceu, te dou tudo, Jesus. Jesus disse, não quero, sai daqui. Imagine se alguém chegasse para você hoje e oferecesse aquilo que você quer. Cuidado, que o diabo, ele não ouve os nossos pensamentos, mas ele ouve as nossas palavras com atenção. Ele sabe, está escrito na Bíblia, o coração, a boca fala, do que o coração está cheio. Então quando você começa a vomitar as suas vontades por aí, o diabo diz, então é assim?
Como eu disse, tem gente que está atrás de dinheiro, tem gente que está atrás de poder, tem gente que está atrás de realização pessoal, tem gente que está atrás de uma família, de uma mulher, de um marido, de filhos. Tem gente que está atrás de um emprego onde ele seja reconhecido. A cabeça do ser humano, irmãos, ela almeja, ela deseja muitas coisas e muitas coisas diferentes. Por exemplo, como explicar a pessoas que literalmente, né, dão sangue para ganhar uma medalha numa Olimpíada? O esforço que se faz para ser um atleta olímpico, não é nem medalhista, atleta, para se classificar. E você ser um medalhista olímpico, imagine o esforço que uma pessoa faz. Quantos anos ela precisa se preparar, abdicar de tudo para alcançar? Porque eu estou nesse exemplo, porque Paulo deu esse exemplo. E às vezes a gente não entende. O atleta olímpico está lá, conquistou aquela medalha, o nome dele pode ficar até conhecido por um tempo, mas você lembra quem ganhou a Copa do Mundo de 10 anos, de 12 anos atrás, de 4 anos? Você lembra? Não, a gente normalmente lembra. Eu nem lembrava do dia que aliás, eu nem lembro quem ganhou a última. Vocês sabem? A França. Foi França? Foi? Aham. Olha, eu pensando errado, pensando que era Bélgica. Foi Bélgica não, foi França. Aham. Eu não imaginava. Então, passou, mas no dia que eles ganharam, a alegria foi como? Imensa. Se esforçaram, os atletas que estavam lá envolvidos. Então, cuidado, irmãos. Cuidado com os seus desejos. Seu desejo tem que ser por Cristo. Amém. Seu anelo tem que ser por Cristo. Para você chegar a dizer, quando alguém te oferecer alguns milhões ou bilhões, você dizer, tira esse lixo daqui da minha frente. Eu quero Cristo. Você tem para me dar? Foi o que Paulo falou. O apóstolo Paulo disse. Tudo que me oferecem, que não seja Cristo, eu vejo como esterco. Eu quero mais de Cristo. E ele chama de as revelações sublimes do Senhor. Aí, todas as riquezas e poderes da terra, diz, lixo. Quero Cristo. Será que a igreja está assim hoje? Não, a igreja está na direção contrária. Infelizmente. Então a humanidade de Cristo, ela nos humilha. Isso é bom. Porque somente humilhados a gente pode se tornar humilde. Falar de humildade sem falar de humilhação é limitar o significado dessa palavra. E humilhação não tem nada de difícil de entender. Humilhação é humilhação. O que é humilhação para você? Pois é isso aí que você tem que se humilhar. Tem pessoas que não se sentem diminuídas em algumas situações, outras sentem. Então, é nessa situação que você sente que você tem que se humilhar. Amém. Pastor, eu não gosto quando uma pessoa fala comigo desse jeito. Pois é, agora você tem que aprender a gostar. Amém. Olha, pastor, eu até aceito determinadas coisas, mas tem outras, pois é, essas outras você tem que aceitar. Isso é ser humilde. É você ter essa aptidão para ser humilhado. Você acha, irmãos, a gente não tem noção, sabe? A gente lê, talvez a gente lê 10 milhões de vezes e não tenha ainda um pingo da sabedoria. Jesus tomou um tapa na cara. Sabe o que é Deus? Deixar alguém dar um tapa na cara dele e não destruir o mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele podia ter destruído o mundo inteiro. Como é que ele vai destruir Satanás? Um sopro que vai sair da sua boca. É o poder dele. Aí a pessoa deu um tapa nele e ele não. E aí, você não vai por quê? Não falei nada de errado. A pessoa ficou meio assim. Botaram ele na cruz, imagine. Olha, aqui não é prego não, viu, irmão? Eu machuquei ele. Então, botaram ele na cruz, ele podia sair para quem ele quisesse, ele podia destruir. Não é o planeta Terra, ele podia destruir o universo que ele criou, era dele. É dele. Ele deixou. Aí a gente, se alguém falar, meu filho, meu milhão, pensando, aquela pregação. Assim, você está preparado para ser humilhado?
Se uma pessoa chegar, você der a mão para a pessoa e a pessoa virar a cara, você fala com essa pessoa de novo? Não, eu falo. Por quê? Virou a cara! Sim, e aí? Jesus entrou em Jerusalém, expulsou o pessoal do templo. 3 anos depois, ele fez a mesma coisa. Quer dizer que a sua compaixão é isso? Uma vez e... Rapaz, você está pior que os fariseus. Os fariseus pelo menos 3 vezes. Os fariseus eram 3 vezes. Se ele tentasse falar com você, você virava. Aí não, mais uma, 2. Aí ele tentava ainda a terceira. 3. Aí na 4 já falava. Fariseu era 3 vezes. A gente, meu filho, mostrar uma coisa e não likearem, a gente já fica indignado. Não, você... Eu não sei como dizer isso para você, né? Sem te ofender. Mas eu quero, assim, o que eu vou dizer aqui também vale para mim, só para que a gente fique no mesmo pacote. Você e eu, a gente não vale nada. A gente não vale o ar que a gente respira, a gente não vale a comida que come. A gente não merece a roupa que está vestindo. Rapaz, não é assim não. Realmente não é assim não. É pior. É pior, mas assim, a gente não consegue descrever com precisão como nós somos amaldiçoados pelo pecado. A gente não consegue descrever. Então isso é só realmente analogias, porque a situação é muito pior. Quando a gente pega a santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Ah, não, mas eu já creio em Cristo. É, você crê em Cristo. Louvado seja Deus. Mas você ainda tem pecado em você. E se você crê em Cristo, aí que você sabe que você tem pecado. Aí você deveria se humilhar. Como Paulo, apóstolo Paulo, né? Fiel a esta palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior que eu conheço. Essa semana eu ouvi de uma pessoa próxima, que é muito triste, dizendo que não conseguia mais ser cristão em virtude de uma luta pessoal que estava passando. Eu não respondi nada. O direcionamento que eu tive do Senhor foi não responder, já tinha postado um versículo antes. Mas assim, na minha mente veio, como assim não consigo? Porque a Bíblia diz, nenhuma prova vem sobre nós que não possamos suportar. E juntamente com a prova, Deus envia o escape. Como assim você não consegue? Não entendi. Então quer dizer que você não está esperando no Senhor. Realmente. Se você não está esperando no Senhor, Ele não vai renovar suas forças. E se Ele não renovar suas forças, você vai sucumbir. Isso é fato. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Por quê? Porque o inimigo está ao redor. Se você não dá atenção para a sua alma, Satanás dá. Se você já leu o livro do Apocalipse, você sabe que ele está correndo contra o tempo. Você que pensa que tem todo o tempo do mundo, Satanás, que está há milhares de anos aqui, não tem essa sua procrastinação. Ele está lá, correndo para, literalmente, fazer o mal a quem ele puder, o máximo de pessoas que ele puder. E a gente age como se isso não estivesse acontecendo. Segundo ponto que eu quero já concluir, mas eu preciso falar, a plena divindade de Cristo. Cuidado para você também. Nós, ao mesmo tempo que nós... É por isso que é tão perigoso, porque como os fariseus e as demais religiões, nós temos uma tendência, no nosso coração enganoso, de fabricar um Deus que nos seja favorável. Favorável no sentido positivo, no sentido negativo. A gente tem essa tendência de fabricar um Deus que seja conivente com os nossos erros. Então, a gente se esquece de que Jesus é plenamente humano, quando a gente passa pelas nossas labutas,
mas a gente também tem a tendência de se esquecer que Jesus é 100% divino, no sentido de que ele tem todo o poder e autoridade para falar o que fala e para mandar o que manda. Jesus não pede, ele manda. Então você tem que tomar cuidado quando você lê a Bíblia, quando você vê os ensinos do Senhor Jesus. Ele não está pedindo. Ele não está pedindo creiam em mim. Ele está dizendo creiam em mim. Se você não crê, você já está condenado. Você coloca coisas semelhantes assim nas mídias sociais, as pessoas, não, meu Jesus é um Jesus de amor. Mas fica como se o Jesus... Eu nem discuto. Né? Hoje eu contei uma história para minha filha e que é baseada na Bíblia, né? Mas é uma história de animação, por assim dizer. O rei da selva, que é o leão, ele estava lá, não sei se vocês já viram o Rei Leão, aquele desenho animado. E ele está lá, e aí dois animais da selva começaram a discutir seriamente. O burro e o tigre começaram a discutir. Qual é a cor da grama? E o burro dizendo que era cinza e o tigre dizendo é verde. E a cor da grama era verde. Mas o burro dizia que era cinza. E eles começaram a discussão tão acalorada, você vai tomar porque vai resolver o leão. Que julga as coisas aqui na selva. Aí foram para lá, pro leão. Leão, Rei Leão, você, diga aí, a grama é verde ou é cinza? O burro que perguntou. E o tigre disse, diga Rei Leão, como é? Ele disse, é cinza. Pode ir embora, seu burro. E o burro foi embora na maior alegria. Tá vendo? Tá certo? Aí, e disse, tigre, você vai ficar 6 meses sem dizer uma palavra. Essa é a sua sentença. Aí o tigre levantou a patinha. Eu não vou discutir sua autoridade, você mandou, vou ficar calado. Mas assim, você sabe que a grama é verde. Aí o leão falou, é claro que eu sei que a grama é verde, você também sabe. Mas, não, por que você faz isso comigo? Você me puniu e não o burro. Porque você, tigre, que é um animal tão inteligente, discutiu com o burro e ainda trouxe a cana para diante de mim. Então sabe que o burro é burro? E você ainda discutiu com ele. Mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia? Então você nunca leu Provérbios, né? O que você faz com o tolo? Você rebate o tolo? Você fica discutindo com o tolo? Faz isso, a Bíblia manda fazer isso? Não. Você nem responde o tolo. O que você faz com o homem faccioso? O que diz o Novo Testamento? Evita, depois de adverti-lo, 2 ou 3 vezes, ou 1 ou 2 vezes. Porque às vezes a gente vê pessoas discutindo todo tempo. Não é assim não na vida. Não foram chamados a contender. Não quer acreditar? Não quer se submeter ao senhorio de Cristo? Quem vai sair perdendo é você. Eu vou ficar triste, mas quem vai sair perdendo é você que não se submete. E eu não quero que ninguém se submeta para tentar agradar outro. Não, você tem que submeter para agradar Cristo. Ainda tem isso. Porque eu já presenciei, eu nunca assinei, nunca fiz isso pela graça de Deus, mas já vi pessoas fazendo isso debaixo da conivência de outros pastores. Por exemplo, pessoa A congregava na igreja, começou a se relacionar com a pessoa B e aí queria se casar, mas a Bíblia diz que crente casa com crente. Aí a pessoa B se batizou para poder se casar com a pessoa A. O pastor que faz isso, ele vai ter que dar conta naquele dia. Uma vez fizeram essa proposta para mim, eu disse, pessoa A, você precisa se converter. A pessoa ficou tão ofendida, saiu para congregar em outro lugar e achou um pastor que fizesse esse casamento. Esse casamento não durou 6 meses. Então, devemos tomar muito cuidado, irmãos. Por quê? Porque Jesus é Deus. Está escrito em Mateus 28, toda autoridade me foi dada, não é alguma, não é quase toda, é toda autoridade, não cai uma folha sem a ordem dele, não é nem a permissão, é a ordem. Folha é para você cair, senão continua. Você vê às vezes a folha, mas essa folha ainda está pecando na árvore, só uma coisa pequenininha segurando na folha, você não fio de cabelo, porque Deus não mandou ela cair não. Quando ela tiver que cair, ela cai. Então
Então a gente tem que tomar cuidado. Jesus não pede, ele manda. E é sábio aquele que obedece. Então aqui a Bíblia vai dizer, e principalmente o que nos mostra na Bíblia que Jesus é Deus? Porque Jesus recebeu adoração e ele aceitou. Você se lembra quando anjos foram adorados? O que foi que eles disseram? Não, a gente é anjo, não adora a gente não, adora Jesus. Adora a Deus. Mas Jesus, ele foi adorado. Jesus, ele foi adorado. Aqui eu escrevi assim, Jesus foi adorado pelos seus discípulos. E a palavra adoração é a palavra proskineia, que é a mesma adoração que faz referência à adoração a Deus, Deus Pai. Essa palavrinha no grego também é usada para adoração a Deus Filho. Jesus foi adorado pelos seus discípulos. Jesus foi adorado pelos anjos. Jesus foi adorado pelos demônios. Vocês lembram do episódio do Gadareno? Aquele homem endemoniado, porque ali não era ele, eram os demônios que mandavam nele, uma legião. Eles vieram correndo até onde Jesus estava, à beira do Mar da Galileia, ali, já na parte de Decápolis, e ele se prostrou e adorou. Mas uma legião de demônios adorou. Foi. E os crentes de hoje não adoram como deveriam. Não é assustador isso? Demônios adorando a divindade de Cristo. E pessoas tratando Cristo como qualquer. Como um amiguinho da escola. Cuidado, irmãos. Jesus é Deus. Eu poderia falar muito mais, né? Desejava até falar muito mais, mas em virtude do tempo eu quero concluir. O terceiro ponto que eu já adiantei a vocês é como esses dois lados influenciam na nossa fé. Irmãos, a Bíblia aponta, principalmente todas as profecias do Antigo Testamento que fazem referência ao Messias, elas dizem dessa dupla missão do Messias. Ele tem uma missão ativa como Deus e uma missão ativa como homem e uma missão passiva como Deus. Como assim? Ativa. Ativa porque ele viveu uma vida perfeita. Lembra-se quando ele foi questionado pelas autoridades religiosas lá no começo do seu ministério, dizendo, você quer abrogar a lei de Moisés, ou seja, você quer tirar a lei de Moisés do uso? Ele disse, não, eu não vim para abrogar a lei de Moisés, eu vim para cumpri-la. Então ele, como homem, como eu disse a vocês, ele teve uma missão ativa. Ele cumpriu tudo que a Bíblia disse que devia ser feito. Lembra-se quando ele foi ser batizado? Mas como assim, batizado? Deus não precisa ser batizado. Ele não tem pecado. O batismo é para quem tem pecado. Ele confessa o pecado, é batizado. Ele simboliza esse novo nascimento. Mas por que ele se batizou? Para que tudo se cumprisse. Para que ele fosse o exemplo do homem perfeito. Por isso que lá no livro de Romanos, o que Paulo diz, qual era a vontade eterna de Deus, a gente descobre lá em Romanos, que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Então ali, a obediência ativa. Ele obedeceu ativamente como homem. Ele fez tudo o que deveria fazer, mesmo diante de ameaça. Diziam para ele, Jesus, como assim você vai para a região da Judéia? Querem matar você. Depois dizem, mas Herodes também quer matar você. Ele vai dizer aquela raposa. E hoje e amanhã eu faço milagres. Então, Jesus venceu. Ele ativamente cumpriu a sua missão até o fim. E passivamente, ele aceitou tudo como ovelha muda. Então, ele precisava que o sangue da ovelha fosse divino. Lembra-se o que o autor da carta aos Hebreus fala? O sangue de touros e de bodes nunca pode salvar ninguém. Aquilo dali só apontava para um sangue que viria depois, e que esse sangue sim salvaria os que creem. O sangue de Jesus.
como essa ovelha perfeita, ele tem o sangue de Deus, porque ele é Deus. É por isso que uma gota de sangue de Jesus vale mais do que o universo inteiro. Uma vez, numa aula de seminário, ele narra isso ao pastor, ele disse que foi questionado por um aluno do seminário, e disse assim: vem cá, pastor, fala a verdade pra gente. Como é que pode? Você acredita mesmo nisso? Porque muita gente que faz seminário é incrédulo. Faz seminário só para poder ter algum tipo de título, até para debater com os outros, mas é incrédulo. E ele foi até o pastor e disse, que era o professor, disse: pastor, professor, como assim? Jesus passou algumas horas na cruz e salvou todos os que creem, desde Abel até o último, que ainda nem nasceu. Pô, como é que pode? Tanta gente morreu, mortes assim, tão duras quanto, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, a tradição diz que ele não se achou digno de ser crucificado como seu salvador e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. A gente sabe de Tiago que foi passado ao fio da espada. A gente sabe de outras mortes, como a de Isaías, a tradição diz que ele foi cerrado no meio. Pessoas morreram, pessoas que acreditavam em Deus morreram, mortes terríveis. Mas por que a morte deles não salva e a morte de Jesus salva? Porque Jesus é Deus e ninguém é Deus, só Ele. Por isso que você precisa saber dessas duas verdades que se complementam. Jesus é 100% homem, por isso você pode e deve segui-lo cabalmente. Tudo que ele fez, eu e você temos a capacidade, como homens e mulheres, de fazer. Ele perdoou, a gente pode perdoar como Jesus. Ele amou quem odiava ele, a gente pode fazer isso como Jesus. Ele se humilhou, a gente pode fazer isso também como Jesus. Ele sofreu injustamente, a gente também pode fazer isso com Jesus. Ele confiou no Pai, e a gente pode e deve fazer isso como ele fez. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz esse versículo tão famoso, mas pouco compreendido: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Ele é o caminho. Mas a ideia é, você vai caminhar seguindo o que ele fez. Não é um caminho relativo, não é um caminho subjetivo, não é um caminho que cada um escolhe o trajeto que vai fazer. Não! É um caminho que todos nós devemos percorrer o mesmo caminho se somos salvos. Não se esqueça, o caminho largo é o que leva à condenação. Aí tem vários jeitos. Mas o caminho que leva à salvação só tem um jeito. É o jeito de Cristo. Por isso, quando eu e você chegamos na igreja, a gente tem um jeito do mundo. Agora, a gente tem que ter o jeito de Cristo. Devemos nos tornar, cada dia, mais parecidos com Ele. Mais parecidos com Ele. Mais parecidos com Ele. Esses são os propósitos das nossas reuniões. Por meio do conhecimento dele, nos tornemos mais parecidos com Ele. E, finalmente, irmãos, é importante que você saiba que Jesus sabe o que você está passando. Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe daquilo que te faz sofrer. Ele sabe daquilo que você imagina que te daria alegria. Ele sabe. Só que ele sabe mais do que isso. Por isso a gente deveria ouvir. E não ouvir o nosso coração enganoso. Nossos ouvidos deveriam estar muito mais atentos ao que Jesus fala do que ao que o nosso coração deseja naturalmente. Então é preciso que essa verdade ela seja recebida. Ele é o filho de Davi, mas Davi chama ele de Senhor. E eu acho tão bonito a história de Davi, não só por conta de como Davi desde criança, desde adolescente, né, a gente não sabe a idade ao certo, ele está lá adorando a Deus e crendo em Deus, e como ele é ungido desde jovem, toda a sua vida. Mas assim,
a maneira também como Davi se relaciona com Deus por meio do arrependimento. E quando nós olhamos para o livro de 1 João, vemos que aquela realidade de Davi é a realidade de todo cristão. O apóstolo João é o último apóstolo vivo e ele fala como que um irmão mais velho, né? E ele chama os cristãos mais novos, ele provavelmente já estava próximo de fazer 100 anos, segundo conta a tradição cristã. Ele escreve 1 João e ele chama de filhinhos os cristãos, o amor que tinha no coração dele, o senso de responsabilidade. E ele diz: filhinhos, não pequeis. Mas, se você cometer esse deslize, você cometeu o pecado, e foi isso que me entristeceu, né? Algumas vezes eu tive essa tristeza na igreja. Pessoas que às vezes cometem o pecado e decidem se afastar da igreja. Mas como assim? Você sabe que você fez errado? Sei. Por que você está se afastando? E aí é que vem a resposta assustadora. Porque não quer se arrepender. Às vezes até a pessoa diz: não, eu estou arrependido do que eu fiz. Mas ela confunde arrependimento com remorso. Como assim, pastor? Uma vez a pessoa veio dizer que estava arrependida em relação a um fato que muitos conheciam. E disse: pastor, mas assim, eu estou arrependido, mas eu não quero que ninguém venha falar nada comigo em relação ao que eu fiz de errado, porque eu não gosto disso, então você não está arrependido. Porque uma pessoa que está arrependida, ela não se sente mal quando uma pessoa vem e fala para ela que ela fez de errado. E ela vai dizer: realmente, eu fiz isso de errado, não quero mais fazer e desejo de todo o coração que você também não faça. Porque o pecado leva à tristeza. Por isso que Davi fez. Ele não deixou que outra pessoa contasse a história dele. Ele disse: eu vou contar. Escreveu o Salmo 51. Para que ninguém caísse na mesma transgressão dele. Então quando uma pessoa diz: eu pequei, fiz coisa errada, mas eu quero jogar para debaixo do tapete, porque senão eu vou ser desmoralizado. Não, então quer dizer que você se preocupa mais com a opinião dos homens? Tem alguma pessoa aqui nessa noite que não é pecador, que é santo, assim, igual a Jesus? Nasceu santo, viveu santo, está sem pecar já tem uns 10 anos, alguém? Tem alguém que está sem pecar já tem uma semana? Não, irmão, então aqui é um lugar de pessoas se arrependerem, serem salvas. Por isso que é preciso, como o José falou aqui na terça-feira, essa questão da humildade, ela precisa ser trabalhada. E trabalhada como? No nosso interior. Não adianta você ouvir 300 sermões de humildade se você ainda se acha. Mas pastor, eu não me acho, não. Só o fato de você dizer isso já revela que você se acha. Uma pessoa que verdadeiramente é humilde, ou pelo menos que está andando no caminho da humildade, ele tem a plena convicção de que ele é a pessoa mais orgulhosa que ele conhece. Esse é aquele que está no caminho da humildade. A pessoa começa a achar que ela é humilde, passou longe. Foi um puritano que escreveu: a humildade é uma graça que quando você acha que tem, é porque você já perdeu. Não, muitos anos, eu tenho 10 anos de cristão, aí eu agora aprendi a ser humilde. Ah, então já perdeu. Talvez quando você começou, você fosse. E nem sabia. Agora que você pensa que é, você está passando longe. E é isso que Jesus revela, porque as pessoas ficavam confundidas diante da simplicidade que ele vivia. Jesus não ambicionava coisas grandes e ele tinha tudo à sua disposição. Você imagina, irmãos, se Jesus dissesse: eu quero agora, eu não quero uma carruagem, eu quero milhares de carruagens, milhares de cavalos para entrar em Jerusalém. Ele criou centenas de milhões de anjos com uma palavra. Você acha que ele não podia fazer carruagens e carruagens, cavalos e cavalos? Aí ele pede um jumentinho emprestado. Meu Deus!
Ele pediu um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém e depois ia devolver. Mas ele tem tudo. Mas ele agia como se não tivesse nada. E a gente é o contrário. A gente não tem nada e age como se fosse dono de tudo. Isso é o quê? Estupidez. A gente é aquele burro. É cinza! É cinza! E sai gritando. Quando outros burros dizem é cinza mesmo. Quem dera a gente tivesse um amigo que dissesse não, rapaz, depende! Esse corrige! Bota um óculos! É uma prova de que você está se desviando. É quando você não fica feliz quando é corrigido. Uma pessoa que está no caminho correto, uma das coisas que mais traz paz ao seu coração é a correção de rota. Porque traz essa segurança de que ele continua no caminho correto. Eu já falei isso no passado, já quero concluir. Hoje nós vivemos uma geração futurista, né? Quase que a gente está no filme de ficção científica, se você é como eu, dos anos 80 e 90, né? Então a gente está quase num... Pega um celular e você está na internet, você conversa com pessoas. Quem fazia isso era James Bond, em 1990. A gente achava isso inimaginável. Você se comunicar com a pessoa na tela e a pessoa te vê, você vem, né? E a gente está vivendo nessa geração assim. Mas os nossos problemas continuam os mesmos, irmãos. Nós continuamos orgulhosos, soberbos, sem amor. Dizemos que temos fé em Cristo Jesus e nem ao menos conhecemos. Por isso é preciso que haja, irmãos, na nossa vida um despertar. Eu oro para que seja hoje. É preciso que tenha um momento, como alguns dizem, do virar a chave. É aquele momento em que sua vida muda. A ficha cai. Eu não posso mais continuar fazendo o que eu estou fazendo. Às vezes isso pode acontecer com você hoje aqui, que já tem alguns anos de igreja. E eu oro para que isso aconteça. Porque se não acontecer hoje, vai ser pior. Essa pessoa que disse para mim, olha pastor, para mim está muito difícil, eu não vou conseguir ser cristão com essa dificuldade. O que eu tenho para dizer para essa pessoa é, você sabe que você vai para o inferno, né? E não tem meio termo. Só tem dois caminhos. Então se a pessoa diz assim, o caminho estreito está estreito demais, eu vou para o largo. Sim, mas o largo acaba onde? Será que existe algum atalho do largo para o estreito que vai, né? A expectativa é essa, não, eu vou até o largo, no finalzinho do caminho largo, que é confortável, aí eu dou uma viradinha, pego o estreito e no finalzinho eu sou espertalhão, eu entro no céu. É sério? Por que você acha que Paulo escreveu Deus não se deixa escarnecer? Então, não pense, irmãos, que você está fazendo mal para B, para A. Não, quando você faz o mal para alguém, a pessoa mais atingida é você. Deus é atingido na sua santidade? Claro que Ele é atingido na sua santidade. E por isso, Ele vai dar a justa condenação naquele grande dia. Não se ganhe um homem. O que ele plantar, ele vai colher. Então é por isso que a gente tem que olhar. O próprio Davi chamou ele de Senhor. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não é só um homem que veio há 2 anos atrás e que ensinou um monte de coisa bonita que os espíritas gostam de repetir, que várias pessoas que nem acreditam em Deus repetem princípios morais, né? Como princípios morais, o que Jesus disse, mas o que Jesus ensinou não foram princípios morais, mas a maneira de viver como filhos de Deus. Então, aquele que honra pai e mãe e não ama Jesus Cristo acima de todas as coisas, ele é salvo? Ele não é salvo porque ele não está honrando pai e mãe.
Mas como assim, pastor? Ele honra pai e mãe sim, faz tudo certinho. O pai e a mãe dele são testemunhos. Você perguntar lá na casa do pai e da mãe, ele honra você? Honra, esse meu filho é um filho de ouro. Mas se ele não dá o exemplo, se ele não aponta para Cristo, aonde ele anda, ele não está honrando pai e mãe. Sabe o que honrou pai e mãe? Jesus. Não é isso? Ele não cumpriu tudo? E teve um momento em que a mãe, o pai não estava mais porque ele tinha morrido. Foi a mãe, os irmãos e as irmãs. Tá louco. Tá se dedicando demais às coisas de Deus. Vai morrer desse jeito. Tá fora de si. Ali ele estava fazendo o quê quando ele disse: minha mãe, meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do meu pai que está no céu. Ele estava dizendo o que ali? Ele estava ensinando como é que se honra pai e mãe. Amém. E tem gente que pensa que honrar pai e mãe é: meu pai quer que eu seja médico, e aí eu vou fazer medicina. Isso não é honrar pai e mãe. Isso é alimentar as concupiscências das pessoas em vez de incentivar a espiritualidade. Então, devemos tomar cuidado. Ah, mas meu pai e minha mãe querem que eu me case com fulano. E, cara, desde quando o pai e a mãe, que não é crente, pode fazer uma escolha desse nível para você? Tá maluco? Ou maluca? Quem tem que te orientar nessa área, como em todas as outras, é Deus. E a sua palavra. Ah não, mas eu estou amando pai e mãe. Não, você está não. Você está em conivência com a sua carne. Que é a mesma. Cuidado. Deus não se deixa enganar. Ele não se deixa escarnecer. Ele sabe o que está no seu coração e no meu. Irmãos, eu já estou concluindo. Vou até tirar o óculos para vocês pensarem que eu já vou ver. Você acha que eu não pensei várias vezes esse ano em deixar de ser pastor? Essa semana eu pensei: não vou ficar mais indo para a igreja. Não vale a pena. A maioria das pessoas não estão levando a sério o cristianismo, algumas até que são mais próximas. Pessoas que eu evangelizei hoje falam mal de mim pelas costas, pela frente, pelo lado. Então, eu vou ficar fazendo isso? Não, eu acho que eu vou voltar a advogar, eu vou continuar sendo crente, mas não vou ficar mais nesse negócio de ministério pastoral, liderando uma igreja, até porque a maioria não quer ser liderada. A maioria dos que estão aqui são seus próprios líderes, inclusive quando eu estou falando, falam também, concorrendo. Vai chegar um culto que eu vou passar o microfone. Então, é preciso, irmãos, que eu estou mostrando para vocês o que eu enfrento. Porque às vezes a pessoa olha para frente e diz: ali é um hipócrita, está falando tudo ali, ó, não vive nada. Você acha? Então você não sabe da minha história. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em determinado momento, algumas pessoas olhavam para ele e diziam: é uma pessoa que não tem valor nenhum, porque ele se vestia de maneira simples, falava de maneira simples. Ele dizia: eu sou romano, eu era fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu podia estar vivendo muito melhor do que qualquer um de vocês aqui, mas Cristo me salvou, e eu não vou permitir que isso seja em vão. E é importante, irmãos, que vocês entendam isso. Amém. A minha responsabilidade com vocês transcende o afeto que vocês têm por mim. Por isso que, independente de vocês me tratarem mal ou bem, a minha pregação não pode mudar. No dia que isso influenciar a minha pregação, é melhor eu voltar para onde eu estava. Tem muita decepção? Tem. A maioria das pessoas que começaram não continuaram. Mas já foi dito que seria assim. Por isso é preciso que a gente se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E não é porque alguns estão desistindo ou alguns estão agindo de maneira errada que você tem justificativa para fazer o mesmo. Muito pelo contrário. Porque alguns pastores estão, ou a maioria estão fazendo coisas erradas, eu me cobro mais. Eu tenho que continuar pregando a verdade. Mesmo pessoas que no começo pregavam a verdade, como eu dei o exemplo do Paulo Júnior, e que hoje estão aí pedindo voto para um determinado político. Pessoas que há alguns anos atrás estavam pregando verdades que eram bíblicas e aparentemente viviam uma vida cristã correta. Então, quando isso acontece, quando tem uma grande apostasia, como Paulo escreveu a Timóteo, o que é que os verdadeiros crentes têm que fazer?
se apegar ao Senhor e se comprometerem em continuar pregando a palavra. Quer seja oportuno, quer não. É isso que o apóstolo Paulo fala com Timóteo. É isso que eu quero viver com vocês, é isso que eu espero de vocês também. Não é porque algumas pessoas estão fazendo coisas erradas que a gente também vai fazer. Não, a gente vai buscar viver uma vida correta. A gente vai buscar não ficar usando a Bíblia para justificar pecado, mas usando a Bíblia para de fato a nossa vida ser santa. Para que sejamos santificados, como Jesus orou. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor sabe que não conseguiríamos fazer nada que redunde em glória para Ti, se o Senhor não nos ajudar antes. Por isso eu oro, Senhor, nessa noite, em favor de todos nós, eu me incluo, que o Senhor nos encha do Teu Santo Espírito, para que sejamos mais e mais frutíferos em toda boa obra. Nesse período em que tantos têm feito como a mulher de Ló, olhado para trás, não nos deixa fazer essa estutícia, mas que os nossos olhares, Senhor Jesus, estejam fixos em Ti. E que possamos, a cada dia, seguir os Teus passos, com a confiança de como a Tua Palavra nos ensina, de que se dizemos estar em Cristo, necessariamente precisamos andar como Ele andou. Que esse sempre seja o nosso referencial, Senhor. Que o nosso referencial jamais seja rebaixado às ações e justificativas humanas, mas que temos como referencial, Senhor, sempre a Tua Palavra, Senhor Jesus, o Teu agir, o Teu exemplo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a sermos como Tu, que sejamos filhos da luz, que possamos lutar, combater e prevalecer contra o pecado que de perto nos assedia. Sejamos, Senhor, aquilo que o Senhor predestinou, uma igreja santa, sem mancha, esperando alegremente a volta do seu noivo. Que seja assim, Senhor Jesus, possamos aprender a Te amar mais, a nos dedicar mais a Ti, a conhecer o Senhor mais a cada dia, pois à medida que fazemos o bem, necessariamente deixamos de fazer o mal. Ajuda-nos, Senhor, nesse grande combate. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o Espírito Santo. Jesus sabe de tudo.